Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso podcast e hoje o papo é sobre como transformar a empresa de um homem só numa marca reconhecida nacionalmente e atrair o interesse dos grandes. Tá comigo aqui meu colega Jorge Elias. Boa tarde, pessoal. E hoje com com imensa satisfação a gente está recebendo aqui no nosso estúdio João Gustavo, CEO e fundador da iMobile, empresa de tecnologia voltada para o varejo e que há poucos meses foi adquirida pela GetNet do Grupo Santander. Seja bem-vindo, João, e já pode aproveitar, ficar à vontade de falar um pouquinho da tua história para nós. Obrigado. Olá a todos. Com certeza é um prazer estar aqui com vocês, participar dessa história desde o começo. E eu acho que a gente já engata falando sobre isso, como a gente começou. Eu, na verdade, venho de um histórico que não tem nada a ver com negócios, mas tem muito a ver com empreender, de forma individual. Já na escola, 8ª série, 7ª série, 6ª série, não me entendia muito ali no sistema, na questão de tem que estudar para conseguir um emprego, para fazer isso da tua vida e ser feliz fazendo isso. Então, desde cedo eu comecei a me destacar no esporte, Basquete também já iniciou lá atrás como uma paixão e joguei a liga aqui no Brasil, de 12, 13 anos, mirim, infantil, me destaquei em seleção catarinense, tinha um potencial, obviamente teria que me movimentar, ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para lugares, mas no meio disso tudo estava acontecendo uma separação na minha família, meu pai e minha mãe finalmente decidindo se separar, minha mãe retomando a vida dela e aí, claro, indo atrás, estudar, ela foi para fora e eu fiquei aqui, no momento onde eu tinha uns 13, 14 anos. Acho que meus pais sempre me deram a condição de estudar num bom colégio e isso de certa forma agregou muito, pois eu enxergava aquilo que um dia eu poderia ter. Não que necessariamente eu tinha naquele momento, mas era o combustível para que eu pudesse ir atrás. Eu queria, enquanto as crianças na época estavam indo para Disney, eu queria um dia degustar isso também. Então, eu olhei para dentro e disse, no que eu sou bom, no que eu posso ser bom? Se eu não vou trilhar esse caminho que eles estão indo, eu vou ter que achar o meu próprio. E aí, obviamente, tentando conciliar um pouco desse momento de adolescência, que não é fácil, para ninguém, onde a gente sonha, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas distrações e aí a gente fica em cima do muro, realmente não consegue focar. Tive um período difícil, morando com meu pai, fim de casamento, situação bem desgastante. Nessa, minha mãe voltou para o Brasil e me viu assim, quase que na pior. Assim. Então, ela realmente foi o fator chave para mim naquele momento de identificar que ela precisava agir e realmente criar uma oportunidade para nós. Então a gente pegou tudo que a gente tinha na época, ela vendeu o Uno dela, um relógio da minha falecida avó, a gente juntou esse dinheiro, olhou um pro outro e falou, cara, tu quer ser jogador, não quer? Eu falei, sim. Então a gente tem que ir pra Meca do esporte, onde é? Estados Unidos. Não é só Estados Unidos, é Los Angeles. Nós vamos lá para Los Angeles fazer acontecer. E isso me formou. Eu posso dizer que eu, com 14 anos, o movimento de uma mulher, vender tudo, pegar o filho pelo braço, se mudar de país, ir para uma cidade como Los Angeles, tem uma cidade que não é fácil, gigantesca. Chegar lá, começar a trabalhar em subemprego, McDonald's, liquor store, tudo para conseguir pagar o aluguel e viver de fast food. Essa era a nossa realidade. Mas aquilo foi suficiente para dizer, vai, entendeu? Vai buscar o teu, que eu tô aqui para te apoiar. E em contrapartida, eu peguei aquilo e disse, se ela tá fazendo isso por mim, imagina o quanto eu não tenho que dar de volta. E, então, sempre em tudo que eu fiz, ali me ensinou muito sobre dar de volta, o comprometimento com as coisas. Então, independente se eu estava chegando lá, sofri muito preconceito por ser brasileiro, o negro, o branco, o asiático, o latino jogava antes do brasileiro. Mas trilhei um bom caminho, infelizmente eu acabei me machucando, isso me atrasou bastante, mas ao mesmo tempo também começou a me abrir outros horizontes. Então lá rapidamente
eu já consegui um emprego, estava lavando prato, virei garçom, comecei a entregar pizza, foi quando realmente consegui fazer um dinheiro de gorjetas. E eu fiz meu primeiro investimento, talvez a minha primeira empresa, que foi depois do esporte, que foi comprar um home studio, né, para gravar música, que era uma segunda paixão. E eu entendi, de novo, que eu só conseguiria ser feliz se eu fizesse as coisas que pareciam fazer sentido para mim. Então eu continuei trilhando esse caminho, mesmo que árduo, de ir buscar aquilo que me fazia feliz. E aí foi todo um outro desafio. Se eu for contar a história toda aqui, a gente vai ficar dias, então eu vou tentar resumir um pouco, fica para os próximos capítulos aí também. Mas nessa a gente chegou estagnou lá fora, né? Imigrantes, aquela história toda, voltou para o Brasil. E aqui eu me vi indo atrás desse objetivo, com a música, né? De novo, pela primeira vez no Brasil eu estava curtindo um pouco da minha adolescência. Nos Estados Unidos eu era bem focado, eu não saía, nem soube o que era isso. No Brasil eu vi um pouco desse mundo, curti um pouco as festas. Chegando aqui, rapidamente eu vi, não tenho nem dinheiro para ir para festa. Eu tô sempre tentando pegar carona com alguém ou achar uma forma de entrar no evento, sei lá, inventando uma credencial. Então, aquilo não é vida, né? Então eu sempre me cobrei muito também. Claro, eu estava vivendo uma grande depressão, que foi ter machucado o joelho, ainda mais uma cirurgia que peguei uma infecção hospitalar em 2005, matou 50 mil pessoas, essa super bactéria que eu peguei, acabei saindo dela depois de meses, né? Então nisso também muito aprendizado. E nessa retomada no Brasil, eu um dia me fechei, igual como eu fiz com o Instagram, 10 anos sem Instagram, eu me fechei no final de semana. Eu falei, cara, eu até ensaio aqui essas músicas, mas eu preciso escrever uma música de verdade. E no final de semana, eu peguei uma base de reggaeton, construí uma música que ficou total comercial e fui bater na porta dos caras que faziam as festas de hip hop na cidade. E eu tive uma oportunidade, né, num domingo, uma festa para mais de 2.000 pessoas, de cantar nessa festa. E sempre tentando fazer algo diferente, todo mundo dentro do espaço do DJ. Eu pedi o microfone, fui andando pro meio da pista enquanto eu cantava, e eu tinha que acertar, porque era só a base e a minha letra por cima. 2 minutos e meio eu não podia errar uma letra. E foi perfeito. Nisso a festa começou a abrir, a pista abrir, e eu fiquei no centro sozinho cantando. Quando eu terminei a música, eu fui ovacionado na minha própria cidade. E aquilo, de novo, foi só um estopim, onde eu vi, não, eu acho que eu posso fazer isso. E aí, na mesma hora, eu pensei de novo, como que eu vou ser diferente, né, para fazer esse negócio aqui? Então eu liguei para um amigo nos Estados Unidos, né, que jogava basquete comigo, o cara tem quase 2 metros, o vozeirão do Tupac. Eu falei, cara, tu tem que vir pro Brasil, a gente vai fazer um grupo aqui e a gente vai emplacar, tá no momento. E aí eu consegui trazer esse cara, ficamos 6 meses também, era engraçado, a gente andava pela rua, todo mundo nos olhava, era um careca e um cara de 2 metros, andando pela rua, a gente sem recurso, mas correndo, conseguimos juntar um dinheiro, gravar um disco. Mas a gente ficou em Floripa. Floripa realmente no meio artístico é limitado, quem fica ali acaba não saindo. E a gente estagnou de novo. Acelerando um pouco a conversa, quando ele voltou, eu criei uma produtora de música, Market Sounds, fiz jingles, fiz músicas para as rádios, tive músicas minhas também emplacadas na rádio, mas não se ganhava dinheiro com isso. Então eu fui parar trabalhando no shopping, né? No shopping ali mais conhecido da cidade, na Lacoste, na Osklen, vendendo roupa. E isso para mim foi, vamos dizer assim, meu fundo do poço, né? Porque eu ainda me olhava no espelho e me perguntava com Deus, mas será que eu nasci realmente para ser isso, né? Porque tudo que eu fiz até hoje eu fiz em alto nível, eu me dediquei, eu consegui entregar as coisas em alto nível. Infelizmente, né, a gente tem esses imprevistos e eu não queria desistir. Então eu comecei a ficar atento, eu trabalhava domingo a domingo em pé para ganhar R$650, eu investi esse dinheiro num curso técnico de programação em Java. Fui lá, fiz o curso, saí do curso mal fazendo Hello World ali, né? Eu vi, não vou conseguir programar, né? Essa é a profissão no momento, se ganha dinheiro eu não vou conseguir programar, o que eu faço? Mas eu sempre me indaguei muito de questionar assim, mas como é que o cara
contrata desenvolvedor, tem uma ideia, programa, materializa, coloca na rua, bota em cliente, recebe por isso, faz isso escalar. Então eu sempre me questionei muito. E aí tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia, né, de automação comercial, onde foi 1 ano e meio, ali foi um grande aprendizado. Depois eu quero também aprofundar mais nesse episódio, mas dali eu saí para tentar um approach mais comercial, né, na rua, vendendo essa solução. Foi quando eu comecei a conhecer o cliente. Eu acho que isso, em qualquer negócio, começa por isso, né? Conhecer o seu cliente. Então, estando na rua, vendo as dificuldades, os desafios de cada um, eu vou trazendo aquilo de volta que eu sempre tive. Então, soft skills, né? Uma determinação, uma garra, uma competitividade do esporte, uma questão de criação, de inspiração, de pensar fora da caixa da música, da composição. E quando eu olho negócios hoje, eu consigo identificar várias oportunidades. Não só para tornar tecnologia, mas às vezes para compor o negócio de outras formas, marketing, vendas. Então esse foi muito do aprendizado nos últimos anos, fazer essa transição de um cara que era do esporte, da música, mas pegar tudo isso e aplicar hoje, né, nesse mundo de empreendedorismo, de negócios reais. E aí, de novo, estando em frente com uma oportunidade de um cliente, onde essa empresa a qual eu trabalhava não conseguiu atender, eu enxerguei ali uma oportunidade, né, de fazer, mas claro, eu não tinha nada. Então foi algo realmente do além, onde eu pude ter essa ideia, pude pegar tudo que eu tinha, terceirizar o desenvolvimento, construir um MVP e com aquele MVP cativar meu primeiro cliente, ser uma empresa de um homem só, como a gente vem falando, que é da venda, a implantação, ao suporte, a cobrança, ao relacionamento, você simplesmente faz tudo para atender esse cliente. E aí, claro, chega num ponto que você não consegue mais fazer nada, está na tua capacidade máxima. É quando tu começa a pensar fora da caixa, mas como eu vou crescer? Sendo que eu tenho que fazer aqui, com o que eu estou girando. E foi quando eu olhei para o lado e eu vi parceiros que se encontravam nessa mesma situação que eu, com muita vontade e um potencial gigante, mas sem realmente encontrar ainda aquilo que dava tesão. E aí foi quando chamei o Maurício, né? Ele já vinha acompanhando esse trabalho lá em Chapecó, no nosso primeiro cliente. E ele acompanhou isso desde sempre, ele acompanhou antes disso estar materializado, quando era só uma ideia, ele até não entendia direito o que era. Ele acompanhou o começo aqui, então ele caiu de cabeça na operação, a gente fazia todas as reuniões juntos, a gente basicamente fechou... Aqui só um pouquinho, João, só para contextualizar um pouquinho em época disso tudo que o João está falando, eu acho que a gente já começou aqui com... Um relato bem rico, né, do João em detalhes, principalmente em empreendedorismo, em buscar algo novo, né, já morando fora, já na adolescência, voltando para o Brasil aí com várias ideias. E mudanças radicais também entre as áreas onde o João passou, né? Do esporte até programação. São polos passando muito distantes, pela música, né? E conseguir no final disso tudo buscar as soft skills que você adquiriu no esporte e poder trazer para o teu negócio com atendimento ao cliente, né? Eu acho que isso também é... Uma bagagem, né? Exato. Uma bagagem bem positiva, né? Para encarar esse mercado profissional aqui, o brasileiro, né? Exato. E aí nesse contexto que o João colocou muito bem, onde ele foi trabalhar já numa empresa de tecnologia. E nesse momento, trabalhando na empresa de tecnologia, ele começou a entender a dor de um mercado, né, João? É isso que eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais sobre aquilo que as dificuldades que você teve lá na venda, na ponta, o que o cliente estava te solicitando e como que você ia entregar, enfim, pode falar um pouquinho como foi o plano. Ah, legal. De novo, eu comentei que por muito tempo na minha trajetória, adolescência, jogando basquete, eu me abstraí um pouco de eventos, entretenimento, festas. Então eu não sabia como era a coisa. Estando aqui, eu pude ter a chance de ser o cliente por um tempo e enfrentar essa dificuldade. Um dia eu fiquei horas na fila, só queria uma água e precisava. O negócio estava cheio, comecei até a sentir falta de ar e não tinha uma água. Então eu acho que a dor ela começa ali, né? Não só no cliente, mas você, como consumidor, às vezes já pode identificar oportunidades e prover
né, soluções. Então, a partir dali e frequentando mais, e agora também entendendo a dor do cliente, eu comecei a juntar todo esse quebra-cabeça até no final, quando veio a última peça, que eu disse, se eu for fazer, eu não vou fazer aquilo que eu vi ser feito até hoje. Tecnologia ultrapassada, sistema legado, desenvolvimento em Windows, um monte de equipamento, até porque isso não comporta fazer, por exemplo, um festival com mais de 300 caixas, máquinas. Foi quando a gente teve essa ideia de um caixa móvel, né? O Android, para vocês terem noção, o celular Android estava apenas na versão S2, quando a gente já estava fazendo um desenvolvimento 2012. Ano de 2012. Exato. Quando a gente já estava fazendo desenvolvimento nativo em Android para essa solução. Então, desde lá a gente já estava arriscando, né? Android poderia nem ter vingado, a gente teria rasgado dinheiro fazendo, mas eu entendi que o caminho era a mobilidade, para que a gente pudesse ganhar escala, para que a gente pudesse prover um melhor atendimento, para que todos no contexto ganhassem. E ali foi o começo. Foi essa... Dali parte a ideia para algo hoje, né? Anos depois, fazendo uma transição de eventos para o varejo, onde a gente acaba aplicando a mesma solução no varejo e entendendo que é isso que o varejo e qualquer negócio precisa. Otimizar processos com tecnologia e baixo custo. É interessante que esse é o momento em que nos conectamos, em que conheci o João. Então eu peguei esse início da história e eu mesmo tinha bastante dificuldade em entender qual era o projeto que o João estava bolando. Aquele projeto estava só na cabeça dele, né? Então, até começar esses primeiros passos, a materializar, a escolher quem vai estar contigo. Conta um pouquinho pra gente, João, como foi esse teu primeiro passo, como que você começou a colocar na prática essa tua ideia que parecia muito interessante, mas que no fundo era apenas uma ideia e sem falar no capital, né? De onde viria o investimento? Ótimo. Eu acho que isso a gente, em qualquer negócio, passa todos os dias, que é pensar no próximo passo, no passo da frente. Naquele momento eu era uma empresa de um homem só, eu pela primeira vez estava gerando meu próprio ganho, me mantia, pagava as contas, mas eu queria mais. E quando a gente está começando um negócio sozinho e a gente sonha em crescer, sonha em ser grande, de novo, a gente está pensando em absolutamente tudo. E muitas vezes a gente se sente estagnado porque a gente não sabe nem o que a gente tem que fazer. Então esse processo realmente começou a me mostrar que eu preciso. E assim, sendo bem transparente, eu era um leigo falando de negócios, setores de empresas, como funciona cada coisa. Esse foi o aprendizado dos últimos anos. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que... o ser humano, né, tem de maior potencial é conseguir se adaptar e aprender rápido as coisas. Então, se tu estiver aberto para isso todas as vezes, é natural. É natural que a vida e o dia a dia vai te dando insights do que você tem que fazer. E aí foi isso que eu fiz, cara, olhar para o lado. Putz, quem que eu tenho no meu lado? Que tem gás, que está com força de vontade, que quer virar, que passou pelas mesmas coisas que eu, né? A sociedade meio que virou as costas e disse, não, você não serve. E eu olhei essas pessoas, né? Foi quando eu olhei para ti e disse, não, eu tenho o cara ali que já mostrou para mim que vai ser um leão e vai para cima, né? Vai morder mesa, como a gente fala, vou botar ele dentro de uma sala e ele vai morder mesa, ligando para cliente, fechando, indo fazer acontecer. Então, eu acho que é isso, cara, é estar alerta. Você tem que estar alerta, você tem que emanar as coisas para o universo, você tem que pedir, as respostas sempre, quase nunca vão estar lá, mas elas virão. Porque tudo começa a partir desse emanar. Tu não pode simplesmente parar aqui, deixar a ansiedade de consumir, a frustração e achar que isso que vai... né? Começar a reclamar da vida e achar que isso que vai virar. Então isso é um processo, ele é longo, né? Mas foi assim que comecei a perceber as coisas. E de novo, dividir para multiplicar, para ganhar, esse é o mantra, né? Então quando... eu olhei a tua pessoa e falei, esse cara, vamos dividir as responsabilidades com ele. A gente se apoia nas duas frentes, a gente divide o bolo e todo mundo sai feliz. A gente vai trazer mais pessoas para a gente chegar ainda mais longe. Que bom, João. Legal. Fico feliz, né? Muito legal ouvir isso de você. E a história, então ela começou aí há 9 anos, né? A gente está falando aí de uma empresa que já tem 9 anos. Essa história começou lá em 2013.
E... O CNPJ, né? Foi aberto em 2013, mas 2012 foi a ideia e os meses que levaram para desenvolver o MVP. Legal, então 2022, na real, a gente já está falando de 10 anos aí e é uma história longa, a gente poderia ficar horas e horas aqui e com certeza ia faltar assunto na mesa. Mas eu gostaria já de passar, João, para a empresa consolidada, falando de iMobile Tecnologia, o que é a iMobile, o que ela entrega, qual é o momento dela atual? Bom, a AI, ela sempre foi uma empresa focada em acelerar a experiência de consumo em grandes eventos. Mas quando a gente fala de acelerar a experiência de consumo, todo dia nós estamos consumindo, especialmente quando a gente fala presencial, vendas físicas. Então, não foi fácil, porque são produtos, mercados diferentes, mas fazer essa transição para nós era essencial. Né? O mercado de eventos é um mercado que você consegue gerar ganhos rápidos, mas você também tem um custo muito alto para escalar essa operação, para pegar um país inteiro, para ir para o próximo país. Então, a gente sonhando grande, a gente começou a olhar o que é factível aqui. Então, a gente viu que não, a gente tem um diferencial que é a nossa tecnologia, a experiência que essa tecnologia traz para quem está operando, e a gente precisa olhar novos segmentos. Então, a gente começou a olhar o varejo, né? Trouxemos um grande case no varejo, a Dengo Chocolates, empresa de um dos sócios da Natura. Estamos em mais de 35 lojas nos principais shoppings aí do país, com um conceito Apple-like, né? O conceito das vendas das lojas da Apple, que derrubam o conceito de caixa físico, filas, e empoderam os atendentes com uma solução mobile que vai do cadastro, à venda e às recompensas, né? Então, uma solução realmente movida a dados, que dá para o estabelecimento toda uma outra visão de negócio. E ali abriu um mar de possibilidades, né, de um varejo aqui que tem essa necessidade, mas que obviamente já está em sistemas legados com seu RP, que não vai integrar com a solução de PDV, com seu e-com, tentando fazer uma jornada omnichannel. Então a gente começou a olhar, quanto tempo para obviamente fincar a bandeira lá no topo da montanha dizendo a gente foi o primeiro. Porque se a gente olhar Estados Unidos, mercado americano, já tem Clover, Square, empresas que no fim nasceram depois de nós e hoje são referência naquilo que fazem. Então a gente está atrasado, a gente tem que recuperar esse tempo. Mas agora a gente entendeu que nosso propósito está no pequeno empreendedor, que ainda está numa fase inicial de jornada do seu negócio, muitas vezes trabalhando de forma manual, sem controle e também não tendo tempo, né, ou os recursos para acessar esse tipo de informação e ir atrás. Putz, é isso que eu preciso. Vou lá, pesquiso, acho, contrato, implanto, toco. O cara que hoje está atrás do balcão, vendendo, embalando pastel, cobrando, botando no óleo, fazendo estudo de novo, fecha o estabelecimento para ir no banco pagar uma conta, quando ele vai fazer isso? Então a gente olhou talvez para o maior desafio do mercado, que é o que a gente chama de cauda longa, né? Que está lá longe para chegar, onde empresas, soluções, fornecedores têm a dificuldade de chegar. A gente viu isso como uma grande oportunidade. E aí a gente falou, vamos cair de cabeça e vamos conseguir mudar a face desses negócios. Certo. Então, João, falando sobre o cenário atual, né? O que hoje a iMobile traz, falando também em produto, olhando para o produto AI, o que hoje ela traz de benefício e vantagem para esse microempreendedor, esse pequeno empreendedor que tem todas essas dores, né? O que o produto hoje agrega na vida desse empresário, né, digamos assim. E o mercado hoje está percebendo isso? O mercado está reagindo a essa inovação, a essa mudança que o produto da AI traz? Eu resumiria em uma única palavra, e tudo gira em torno dela: experiência. Gosto de dar o exemplo lá atrás, quando a gente começou. Evento para mais de 100, 200 caixas que ficavam em containers, e a gente chegava horas antes, abertura dos portões 1 hora antes, e a gente estava com 200, 300 máquinas treinando essa equipe para vender. Um cara que às vezes se deslocava 2 horas para chegar lá e ganhar um cachê de R$150. E no final, se ele errasse um troco, ele podia ter que pagar o evento. Então tu imagina, ali a gente já mudou a vida de todo mundo. E como eu estava lá, não é ninguém me dizendo, eu ficava lá dentro do container, eu via, né, nas pessoas a alegria
de estar trabalhando com algo sólido, algo que passe segurança. E aí eu acho que isso faz parte da experiência, porque na mesma época tu tinha empresas que estavam lá, mas estavam comprometidas em ganhar dinheiro, em colocar a solução mais barata que eles poderiam para, obviamente, arrecadar. A gente foi pelo caminho inverso, a nossa máquina era mais cara, o nosso sistema demorava 3, 4 vezes o tempo para fazer, porque a gente não usava material design pronto do Android, a gente criava, e é o que estampa o nosso negócio hoje, essa parte de UX e UI, sempre muito inspirados pela Apple, né? Então nós como cliente, seja qualquer estabelecimento, qualquer coisa que a gente esteja fazendo, a gente quer ter uma boa experiência. Então eu acho que a AI, todo o foco, energia, investimento está sempre em melhorar a experiência, seja para o estabelecimento que está vendendo ou seja para o consumidor que está comprando. E como a gente faz esse elo e faz com que ele seja, né, vitalício. Então eu acho que isso se resume em experiência. Legal, legal. Que bom, João. E aproveitando, eu queria aprofundar um pouquinho mais a pergunta que o Jorge fez em relação à praticidade. O quanto a solução da iMobile hoje ela está próxima, de fato, aí do ambulante, do food truck, do barraqueiro. Como que esse cara faz para adquirir essa solução? Tem burocracia? Esse foi um processo que a gente aprendeu bastante, né, esses anos. Construindo uma empresa do zero, você acaba vendo que não é só a solução que tu entrega, mas é tudo em volta. Como o comercial se conecta com o faturamento, que se conecta com a cobrança e todas as áreas da empresa, né, atendimento, convergindo para que esse cliente sempre esteja satisfeito. Então, eu acho que o nosso real desafio aqui para os próximos passos é construir essa esteira, que a gente chama, de ponta a ponta, o mais digital possível. Para que o cliente hoje, onde o ativo mais precioso dele é o tempo, ele não tenha que gastar tanto dele com a gente. Então, eu entendo que é um produto complexo, digamos assim, a gente está nesse processo de facilitá-lo cada vez mais, deixá-lo cada vez mais friendly, para que esse cara possa ter. E aí, de novo, a empresa se divide aqui em 2 grandes projetos, mas no mesmo perfil de cliente, um que está mais na internet, então e tem tempo talvez para contratar, para se auto-implantar, até a primeira percepção de valor, que é a venda, e talvez um outro perfil de cliente que não tem tempo, e a gente não quer deixar ele desatendido. Por isso que o nosso projeto de revendas, a qual leva esse atendimento humanizado na ponta, a barriga no balcão, é a grande virada de chave para a cauda longa, porque a gente tem esses 2 perfis de cliente, o que está pronto para vir de forma mais se autosservindo e outro que não, a gente também quer mostrar que ele pode ter essa solução, mas a gente precisa ir lá mostrar para ele. Então, eu acho que esses são os 2 principais projetos da AI hoje. Legal. E dando sequência aproveitando que o João citou aí um projeto de duas etapas ou de 2 faces ou dois projetos distintos, a pergunta que eu tenho aqui é se você tivesse oportunidade novamente, né, de reabrir o próprio negócio, né, de reabrir a própria empresa no cenário atual, com a experiência, com o conhecimento que você já tem, você o faria? E principalmente, o que faria diferente? Legal essa pergunta, porque eu não só o faria, como já estou fazendo. Quando a gente toma uma decisão de sair de um segmento onde tua empresa inteira é moldada para isso e dá para crescer, é uma decisão bem estratégica, bem radical. Claro, a gente tem às vezes uma pandemia, que mesmo antes da pandemia, durante todos esses anos, nós já nos questionávamos muito. Aquilo que eu falei lá no começo sobre se questionar, a gente já se questionava muito, mas é isso realmente que a gente quer para nós? É isso que vai, né, nos preencher? São as perguntas que movimentam, né? Exato. Essas perguntas específicas que movimentam toda Exatamente. A rotina, né? O dia a dia. Também. E aí, claro, as respostas obviamente não vêm muitas vezes claras e elas sempre têm um risco, né?
mas será que eu faço mesmo? Será que eu arrisco tudo? Será que eu não fico onde eu tô? Não é melhor garantir aqui? Mas então todo esse movimento de ir para o varejo, sair de eventos, começou antes da pandemia. Tanto que nós já tínhamos uma base de varejista que quando veio a pandemia e derrubou nosso faturamento em 95%, da noite para o dia, eu tinha alguns desses clientes que sustentavam, né? E a gente conseguiu fazer essa transição. E hoje em dia a gente, claro, não olha mais para trás porque, de novo, é o foco. Eu não consigo fazer tudo. Eu vou precisar escolher algo para que eu seja o melhor naquilo. Então, essa decisão como matriz, que aí vai produto e toda a diretriz para frente, a gente teve que realmente se reinventar. Não que parceiros como vocês continuem esse legado de eventos, afinal, esse é o dia a dia de vocês, estar presente no cliente. Sim. Se eu quero ser competitivo no mercado como de tecnologia e grandes empresas, eu preciso ter meu foco em inovação. Eu preciso estar à frente do tempo. Então eu não posso estar preocupado em, eu vou lá fazer aquele evento porque eu vou ganhar uma grana boa hoje, mas amanhã ela já não está mais. Então, esse é o ponto. Esses dias eu, inclusive, eu compartilho aqui um pensamento aí que passou na internet sobre a função do empreendedor de estar matando a empresa velha. Todos os dias. E reaproveitando, claro, esse legado, mas de estar construindo o novo, né? Para que ela se mantenha no ciclo de renovação e, enfim, não fique pelo caminho, né? Mas eu acho que o Jorge tem uma pergunta agora, justamente sobre esse momento pré-pandemia ou exatamente esse momento da pandemia. Aproveitando o gancho, né, do que o João já falou sobre a pandemia, falando também de renovação, reinvenção, né? Como foi para você naquele momento ali em que você precisou parar todos os planos atuais, pensar primeiro na sobrevivência do negócio, né? Em como a empresa seguiria dali adiante, né? Sabendo que foi um momento de grande oportunidade. E o que passou na tua cabeça nessa hora e quais foram os seus primeiros passos? No que você pensou primeiro, se deparando com aquela situação? Ao mesmo tempo que é bom relembrar, tem o seu lado ruim, né? Porque envolve pessoas. Então, o lado bom é conseguir realmente passar por esses desafios e sair maior. Então, naquele momento, a gente estava vindo do nosso melhor ano, 2019. A gente estava caminhando para quadruplicar o nosso tamanho em 2020, fechando uma grande parceria, né, com um player aí, líder de mercado. E aí veio a pandemia, né? Enquanto todos ali rapidamente aderiram, né, ao que estava acontecendo, eu fiquei sem conseguir acreditar. Tanto que era dia 17, o pessoal estava ainda branco dentro da empresa e eu fazia questão de cumprimentar todo mundo, apertando a mão, porque eu não conseguia aceitar aquilo. Eu sabia quais eram os próximos passos, né? Então, dia 18, a gente foi para full home office. Dia 19 era meu aniversário, então esse foi o grande presente do meu aniversário. Eu caí de cama 40 de febre, todos os sintomas de Covid, só que na época não tinha testes, né? Então fiquei lá 10 dias de azitromicina e virei. Saí dos 10 dias, voltei para a empresa, fui para o papel e caneta. Conta, caixa, projeção de meses, cortes. Foi os meses mais intensos, assim, talvez, das nossas vidas, porque, claro, eu estava lidando com mais de quase 70 pessoas, onde eu liguei uma por uma, né? Eu tive que desligar 55 delas, algo que, se eu pudesse fazer diferente, com certeza não teria sido esse caminho. Mas, claro, as 15 que ficaram ganhando metade de um salário, trabalhando meio período. Então, assim, cara, foi fazer conta, entendeu? Enquanto todo mundo falava... Mas não, isso é 2 meses, 3 meses. Eu já com certeza estava projetando um ano inteiro. Foi, no fim das contas, foi dar 2. Para um segmento de eventos, foi 2 anos, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu passar dessa. E lembrando que era o melhor momento da AI falando de eventos, né? Era o momento em que mais estava aquecido ali os clientes com eventos. O mercado estava super aquecido. O mercado estava muito aquecido. O país estava passando por um bom momento. Era pós-carnaval, então... Pós-final de ano e carnaval, né? Mas, João, fala um pouquinho mais sobre o que foi que hoje, né, avaliando, já se passaram aí mais de 2 anos.
2 anos bem intensos, como você mesmo falou. Qual é o aprendizado daquele momento? Qual você acha que foi a principal decisão que você tomou naquele momento? E o que te manteve firme, fiel na decisão, né, na decisão feita? Bom, eu acho que a principal... E assim, nessa hora o empreendedor vai ser muito julgado. Ele é o alvo, né? Quando você simplesmente desliga pessoas por uma necessidade maior, uma força maior do negócio. Então, acho que naquele momento, realmente, eu no caso, e as pessoas em volta sofreram muito com isso, né? Esse não entendimento do lado de fora. Mas foi esse o processo chave. Muitas pessoas até hoje que a gente conversa, que na época não entendiam, hoje elas sabem. E elas veem o que aconteceu com a empresa conseguiu virar, conseguiu voltar, conseguiu empregar o dobro de pessoas daquela época, né? Então são o dobro de pessoas e famílias atendidas hoje e com certeza a gente não quer parar. Então eu acho que é isso, sabe? Há um males que vem para o bem e no fundo só o empreendedor ali vai saber e vai ter que realmente tomar a decisão mais difícil da vida dele. Só para relembrar aqui, a gente está falando do ano de 2020, o mês de março, né, quando a pandemia chegou no país. O João acabou de falar aqui como foi o baque. E logo no ano seguinte, vamos falar de coisa boa, logo no ano seguinte, João, essa boa notícia para todos nós, a GetNet do Grupo Santander, ela viu a iMobile ali no mercado, ela provavelmente já vinha acompanhando a iMobile há algum tempo, e nesse momento mais difícil, momento de transição, de pandemia, de fechar a empresa, praticamente reabrir ela naquele momento. Fala um pouco para nós aí como que foi essa montanha-russa aí. Realmente é uma montanha-russa. Legal esse tipo de papo, porque a gente acaba relembrando muitas coisas que a gente sai daqui só ainda mais fortalecidos, né? É legal lembrar Sim. os desafios. Então, bom, a gente, como eu comentei no início, alguns players americanos como a Square, Clover, lá fora já estavam nesse modelo de sistema de vendas em PDV embarcado em POS digitais, máquinas de cartões inteligentes. E a gente sonhava com isso a vida inteira, porque a empresa nasceu fazendo celular, tablet, impressora portátil, Bluetooth e MPOS. Então era 3 equipamentos em Bluetooth se conversando para fazer o que um único equipamento desse, como esse aqui, faz hoje. Então a gente sonhou com esse cara. Final de 2018, desculpa. A gente também com uma parceria, fomos a primeira solução de PDV a embarcar nessas máquinas. Tanto que o nosso teste de conceito foi um show da Shakira e Roger Waters no Allianz Parque para 60 mil pessoas. A gente estava com 300 equipamentos testando. Lembro que era 3, 4 da manhã, eu e o Lucas deitado lá na empresa que estava dando pau, que era no lado da adquirente. Estávamos presentes nessa. Eu e o Maurício tivemos o prazer de estar Paulo. Presentes nessa operação, né? Foi realmente o grande Foi teste, lindo. né? A gente sorria, né? Hoje a gente ri. E assim, aí ali a gente começou a aparecer pro mercado, né? Um mercado que a gente já vinha vendo esse movimento, máquinas de cartão, o mercado de meios de pagamento ia virando commodity, né? Essa guerra de taxas, cada vez mais difícil de se gerar valor, né? E esses grandes pensando em como, né, ofertar produtos de valor agregado na base de clientes. Então todo esse movimento, tenho certeza que os grandes já olhavam, os gigantes já olhavam para a AI e tinha... Isso é legal, mas os maiores nomes estavam na mesa conversando com a gente. Então poderíamos até ter escolhido para onde a gente queria ir, mas a decisão de embarcar com os novos sócios da Get, do Santander, é obviamente a cultura, a presença global, as oportunidades de uma empresa que olhou para a AI como a menina dos olhos para fazer também essa virada em meios de pagamento que eles precisam e não ter um movimento dentro da empresa de M&A onde tu compre várias empresas e elas no fim vão competir entre si. A gente ali tem o nosso desafio bem demarcado
e obviamente liberdade para executar. Então, no fim das contas, foi o melhor casamento, e agora é entregar essa grande festa. Falando um pouco de futuro, João, ou melhor, de presente, de futuro, qual seria uma pequena mudança? O que você acha e o que está sendo feito? Quais as mudanças que a AI tem realizado nesse momento? Ela tem dado foco no quê? E o que a empresa deve parar de fazer? Aquilo que você olha para o mercado e diz, não, esse caminho aqui já nos deu os frutos, a gente já, enfim, amadureceu ideias e agora vamos partir para a próxima fase. Show. Eu acho que quando a gente começa a empreender, o principal desafio é faturar. Então tu faz de tudo para faturar, para ganhar dinheiro. Aí tu também vislumbra que é importante achar um cliente estratégico que vai te dar visibilidade para outros virem, e aí às vezes tu faz tudo que ele pede. Então a principal mudança seria parar de fazer o que os outros querem, conhecer a fundo o nosso cliente e empacotar o negócio a nível de produto e oferta, para que ele realmente possa ter um produto de prateleira, comprar, usar e usar. Então acho que essa seria a mudança, né? Conseguir realmente olhar para frente, não se desvirtuar, aprender a dizer nãos e focar no caminho mais longo. Sempre o caminho mais longo é o caminho certo. Legal. E tem algo no negócio que você hoje identifica como um processo que você deve eliminar da rotina da empresa? Tem alguma coisa que você enxerga, não, isso aqui não funciona mais. Vamos cortar isso aqui e parar de seguir esse caminho. Tem alguma coisa que você enxerga dessa forma? Eu acho que não é parar, a gente não tem como simplesmente apertar um botão e parar, mas é uma transição. Então essa transição que a gente está fazendo é, de novo, digitalizar ao máximo a entrada do nosso cliente. Sim. Para que ele, obviamente, possa entrar, né, e se autosservir durante toda a jornada. E com isso a gente consiga, com um time enxuto, otimizar ao máximo a operação. E não crescer em pessoas ao mesmo tempo que a gente cresce em clientes, porque essa conta lá na frente ela é perigosa, né? Pode dar algum contratempo e aí você de novo está tendo que tirar pessoas para costurar as coisas. Então eu acho que esse é o momento que a gente está passando, digitalizar ao máximo os nossos processos para que a gente se torne escalável. Legal. E fala um pouquinho também sobre nesse embalo de ajustar a equipe, de buscar alta performance do time, com custo enxuto, o tamanho da importância também de um novo espaço, um novo escritório da AI em Floripa, nova sede, que para nós que começamos o nosso negócio dentro de casa, né, com a sala de casa sendo o escritório, sendo tudo, né? Então chegar num momento desse, num novo espaço, né, numa rota tecnológica da inovação de Florianópolis. Enfim, João, fica à vontade para falar aí para nós. Não, ótimo. Eu acho que isso aí faz super a diferença para o engajamento, para momentos de cocriação. O trabalho remoto vem ganhando força e não tem mais volta, mas ainda o olho no olho para nós, nesse momento de rampagem, é o que a gente prioriza, né? Então essa ainda é a cultura da empresa, o presencial, híbrido, algumas pessoas que, claro, estão em outros estados no remoto. Mas ir para um office novo, como tu falou, quem começou no quarto, quem teve no escritório pequeno e quase já cometeu um erro grande de negócio, dando passo maior que a perna, tentando ir para um escritório grande, com todo o caixa que tinha, e aí na hora a gente pulou fora, foi para processo. Acho que a gente rasgou dinheiro só com o arquiteto, mas aluguel da sala a gente acabou não pagando. Mas ali foi realmente a vontade de querer fazer. E aí depois da aquisição, claro, fomos questionados também. Não, por que vocês não pegam um lugar já meio pronto, mobiliado? Depois da pandemia tinha várias oportunidades para pagar um aluguel baixo e estar num outro lugar, que alguém já passou por lá. Mas, cara, era o momento da gente colher, era a colheita, entendeu? Então a gente realmente tomou a decisão de ir para o melhor lugar de Floripa, né? O Primavera Office, na frente da ACAT, né? SC401. Quem tiver a chance de conhecer, as portas estão abertas. A gente tem o melhor café, que é de um dos nossos clientes. E a gente ama café. E
E, cara, é só o começo. É um espaço que comporta 120 pessoas. Obviamente, a gente quer ganhar força para pegar o prédio todo, o prédio do lado e continuar. Eu complemento que quando a gente começa o próprio negócio, um dos maiores desejos é ter o primeiro escritório. E depois disso ter um escritório maior e maior até que você percebe que não é isso, ou tem que estar equilibrado ali com o momento, né? Com o tamanho da equipe, com o caixa, com o número de clientes. E não tomar uma decisão aí pensando em mostrar para as pessoas que você está num bom escritório, porque aquilo pode ruir muito rápido se não tiver o resto da estrutura também alinhada. Exato, né? Tem que fazer sentido, né? Tem que estar de acordo. João, falando um pouco de clientes, quando os clientes pensam na iMobile, qual é o pensamento que você gostaria que eles tivessem? Né? Isso acontece hoje? Você enxerga que os clientes conseguem captar a mensagem que você tenta passar com o produto iMobile? Inovação. Inovação é a palavra que eu quero que eles pensem. Afinal, desde o começo, essa foi a nossa motivação. Comentei ali o esforço a mais que a gente faz, né, para entregar a experiência. Sim. E ser diferente, ser diferenciado. A gente tem muito dessa vontade de criar as coisas para nós mesmos. Então, o que sai da AI passa por mim. Eu gosto de testar, eu gosto de me colocar no lugar do cliente. Legal. E se alguma coisa estiver truncada, cara, a gente tá na fase errada ali do desenvolvimento, tinha que ter sido visto antes, mas a gente vai arrumar antes de ir pra rua, ou vai pra rua e a gente arruma ao longo do caminho. Então, a gente precisa ser sempre visto como uma empresa. E quando tu fala em inovação, ela não é a tecnologia em si, é o mercado, é o cliente. Então, nós estamos inovando num cliente que está desassistido pelo mercado, que ninguém chega nele, que ninguém quer ele, até porque o ticket é mais baixo. Sim. Mas nós estamos dando tudo de nós para aprender a como entregar algo escalável para ele e chegar lá na frente com inovação. E esses são os cases, esses feedbacks que a gente recebe. Se não fosse vocês aparecer aqui, eu nunca saberia que isso era possível. Isso é inovação. A gente está inovando. Então... Muito bom. E conta um pouco das metas. Quais são as metas e os planos aí para os próximos 6 meses? Enfim, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Para onde a AI está caminhando, João? Bom, a gente, dentro do grupo, né, a gente tem a PagoNext, que é um braço global de pagamentos do Santander. E eles estão no movimento de mundo, obviamente. Acho que o nosso objetivo aqui é se tornar referência no que se diz respeito ao que a gente faz aqui no país nos próximos 2 anos, em base de clientes, em oferta. E, obviamente, juntamente a isso, apoiar no crescimento individual de muitas pessoas que precisam de uma oportunidade. A gente está falando de 15 milhões de pessoas no Brasil hoje fora do mercado de trabalho. Então, esse nosso projeto de revendas, além de empoderar revendas que já façam isso, a gente quer pegar o cara que está na física, que não sabe o que fazer, que talvez sempre sonhou em vender algo, em ter algo, e a gente quer realmente mostrar para ele que é possível. E aí a gente tem um mercado de venda direta, de pessoas que estão vendendo cosméticos, estão vendendo todo tipo de produto, one shot, comissão. O nosso negócio, se houver comprometimento, se certificar, aprender, você tem algo realmente escalável, onde você não só vende para o seu cliente, você atende ele muito bem e você ganha o trunfo do mercado, que é a recorrência. Só assim você consegue escalar. E o exemplo é nós. A gente veio de eventos no mercado one shot e eu vinha falando para ti todas as vezes, a gente tem que ir para o varejo, lá está a recorrência, lá você vai, esses 100 clientes que tomam a tua vida, tu vai ter 100 clientes que te pagam mais que isso mensal e tu consegue atender com 1/3 do teu tempo. Então, é sempre nisso que a gente vinha, de novo, se questionando, pensando como virar, para onde ir. E tudo que a gente quer para nós como empresa, hoje a gente quer para vocês e para os parceiros. Então, eu não vou chegar para ti e falar, não, Maurício, Jorge, cara, você tem que continuar vendendo eventos, vai eventos. Não, eu vou te mostrar o caminho do sol. Né? Aqui o João fala do mercado de eventos, só para explicar um pouco para quem está nos assistindo, é que o mercado de eventos é um mercado muito legal, muito interessante, é um mercado que a gente se diverte muito lá
até mesmo trabalhando, a gente gosta daquilo ali, mas é um mercado limitado, né? Quando o varejo de consumo, varejo, enfim, em geral, ele é um mercado muito mais abrangente e que tem, por essência, uma parceria mais sólida, né? E aí sim, é o que as empresas buscam, né? Recorrência na relação. Mas a AI, né, João, ela continua sim atendendo o mercado de entretenimento como um todo, até porque ela é pioneira nisso e hoje já atende uma gama de clientes enorme no mercado e é reconhecida pelo que faz. Então, enfim, são visões aqui diferentes dentro do mesmo negócio e é por isso que a AI tem as revendas para apoiarem nesse contexto todo. Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais disso aqui que a gente está falando, basta entrar no Instagram do João, ele vai aparecer aqui na telinha para vocês e também lá na bio do Instagram dele ou também da iMobile Oficial. E no site da AI, né? E no site da AI, isso. A gente tem uma página lá, Seja Uma Revenda, conheça todo o projeto, plano de negócios. A gente tem todo um EAD que está sendo desenvolvido, né? Uma escola digital para, obviamente, apoiar esse crescimento do cara que está na PF ainda e quer se tornar empresa, não sabe como abrir um MEI. E falando nisso, eu acho que esse é muito do slogan do nosso negócio, né? De MEI a SA. Então lá quando eu abri o primeiro CNPJ da AI em 2013 era um microempreendedor individual que veio se tornar uma limitada e hoje após a aquisição uma SA mirando, até respondendo e complementando a tua pergunta, o mercado externo, finalmente com uma solução que seja escalável para isso e mais de 5 mil parceiros de venda que pode ser você aí que está nos assistindo hoje e talvez esteja buscando a virada de chave. Em poucas palavras, basicamente... Hoje, essa pessoa que quer ser um parceiro AI, um revendedor AI, o que ele precisa para começar? Primeiro, saber o que ele quer. E aí depois a gente discorre aí em vários soft skills de força de vontade, determinação, disciplina, garra, deixar suor no chão mesmo. Legal. Hoje é isso, entendeu? Porque na verdade nós começando, um cara que era atleta, músico, era isso que eu tinha. Eu não tinha o techniquez. Muito ainda eu aprendi e ainda não tenho, estou sempre aprendendo. Então, ainda o negócio é feito. E esse foi o lado que a gente fez. A gente correu de um lado para entregar a parte técnica. Tu não precisa fazer como eu lá atrás. Tu não precisa se matar, fazer curso, buscar, implementar. Não precisa, tá aqui pronto. Tu tem que pegar a tua vontade e agora construir o teu império. Então, é isso, entendeu? Legal. É querer. E falando do produto AI, que é um produto SaaS, né? Não é um produto no qual o revendedor tem uma necessidade de estoque físico, né? O que você entende sobre a facilidade do produto iMobile para esse cara que quer ser um revendedor, quer ser um parceiro, uma revenda, né? Eu acho que vai muito do perfil da pessoa. A gente tem pessoas que gostam do touch a touch, sim, de estar na rua, de bater na porta, de entrar, de sentar, de tomar um cafezinho, de conversar, de entender, de apresentar, de apertar a mão e de fazer um grande negócio. E a gente tem os outros que são ótimos comunicadores, mas às vezes estão com uma situação de um filho pequeno em casa, qualquer situação que tenha que manter ele em casa, hoje, através da internet, de um telefone, de uma prospecção simples, ele consegue vender também e fazer toda essa implantação remota sem ter que estar na rua, gastando com transporte, gasolina. Sem precisar de um espaço físico, sem precisar de estoque. Exatamente. Legal. Então a gente consegue pegar todo tipo de perfil. Ótimo. E também com a evolução do produto, né? A gente fala sobre isso, a gente fala sobre o sistema PDV no nosso outro episódio. Isso. E aí você pode assistir lá e entender um pouco mais, aí, mais a fundo da parte técnica, da maquininha, de como funciona de fato ali a nossa interface de venda. Mas seguindo aqui, João, e vamos agora para a parte final do nosso podcast de hoje. Um papo muito saudável, muito interessante, muito bom relembrar aí com o João Gustavo um pouco da nossa história, né? É sempre bom a gente relembrar aí os pontos marcantes. Em uma palavra, João, como você define aí a nossa história, a nossa relação até hoje? Até sucesso, aqui. Né? Sucesso. Sucesso, parceria, de verdade, comprometimento, lealdade.
Lealdade também é a palavra da vez, né? Alguns já foram, Sim. já vieram, mas aqui fica os verdadeiros, né? Então, e é isso em qualquer negócio. Se você não for verdadeiro para com o próximo, vocês estiverem comprometidos com o mesmo objetivo, nada vai para frente e vão se atropelar. Então, cara, eu defino a gente aqui como uma aliança das poucas que existem. Família mesmo, e se a gente puder traduzir isso para os novos que estarão entrando, a gente vai formar uma legião, um exército, que não vai ter ninguém para nós. E cara, a gente sonha alto. A gente sonha alto. Então, para vocês que estão nos vendo, podem achar que a gente ainda é pequeno, mas a gente quer ser o número 1. Legal. Jorge, quer fazer um encerramento também? Quer deixar Foi ótimo o bate-papo, foi muito bom ouvir um pouco da visão do João, né, contando a história dele, da onde ele veio, aonde ele conseguiu chegar, onde ele conseguiu colocar o negócio, né? Eu acho que é uma história realmente inspiradora. É bom assistir, né, ouvir essas histórias que a gente consegue vislumbrar lugares altos também para conseguir chegar e alcançar, né? Então, realmente foi muito bom, muito válido esse bate-papo de hoje. Não, e parabéns para vocês, né? Com esse movimento de realmente botar para a rua o conhecimento de vocês. Isso é único. Legal. Então, quantos que, não só clientes, futuras revendas, mas todo mundo que hoje vai começar a acompanhar o conteúdo de vocês, que é rico, fala das coisas que a gente faz e que são mudança para o mercado, tudo para melhor. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Fico bem feliz de estar aqui com vocês e quero vir mais. Bacana. E para os futuros revendedores que vão vir, né? Eu acho sim que é uma transformação muito grande. Pelo menos na minha vida, na vida do Maurício, o produto iMobile causou uma transformação muito grande, né? É um produto que hoje se vende sozinho. A gente acompanha isso diariamente. A gente vê que o boca a boca acontece muito fácil, muitos clientes vêm até nós antes mesmo de a gente ir até eles. Então, realmente, quem busca uma oportunidade de ser um revendedor, de empreender, investir em algum negócio, o produto da iMobile realmente oferece uma transformação muito grande. Pela escala que ele oferece, pelo formato de venda, de comercialização. Então, eu super aconselho, saiba mais sobre a iMobile. Legal, pessoal. Gostaria de agradecer ao Jorge, agradecer especialmente ao João. Obrigado por todas as experiências, né, que a gente já trocou ao longo desses anos. Nem todas foram nesse clima amistoso que foi o papo de hoje. Algumas vezes a gente sim teve que, mas sempre em prol do negócio. E hoje a gente é muito grato. Olhando para trás, a gente agradece muito mesmo. Enfim, pela boa relação, pelos bons exemplos, as boas experiências. E conte conosco. Conte conosco. Obrigado, tá, pessoal? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.